Boa tarde, galera. Como é que vocês estão? Espero que tenham passado muito bem a última semana. Por aqui, muita correria, muita novidade e projetos e muito trabalho. Uma ventania maravilhosa. E hoje eu tenho a alegria de entrevistar, além do querido amigo, o grande ator e diretor brasileiro, Newton Bicudo. Ele já entrou. Vem pra cá, Niltinho. Querido Oba! Quanto tempo! Tiago, que prazer, lindo. Você aí, você tá em Curitiba? Não, eu tô no norte do Paraná, numa cidadezica micra chamada Ribeirão Claro. Delícia. Tá E a ventando cidade muito aí também? venta pra caramba, tá que a casa vai cair daqui a pouco. Aqui também, tá o Morro dos Ventos Uivantes hoje. Exatamente, as irmãs Bronte. Querido, obrigado, viu? Obrigado pelo convite, pelo carinho de sempre. Você é um amigo muito querido e vai ser um prazer matar a Imagina, aí saudade com você aqui nessa uma horinha. vai ser. Eu tô morrendo de saudade, estou honrado de poder conversar com você. Achei que você tava de barba, deixei o meu bigodinho. Olha, eu adoro deixar a barba, ainda mais na quarentena, mas como eu estou sendo requisitado para fazer a Mirna, várias entrevistas de Mirna, aí não tem como deixar a barba. Tô Então, sabendo, a gente vai falar sobre isso. tá. Agora, deixa eu. Eu estava assistindo, por incrível que pareça, a entrevista que a gente fez no meu programa, no Memória Brasil, nos idos de 2012, faz 8 anos. É uma coisa um pouco revoltante a vivência do tempo, né? E você disse lá que estava esperando a cota para os carecas no teatro, na televisão, no cinema. E aí, já tem cota para os carecas? Como é que tá? Não tem cota para os carecas. Eu já cobrei isso do Marcos Caruso, que é careca como eu, o talentosíssimo Marcos Caruso. Eu já falei para ele: e aí, você que está aí, super na Globo, fazendo trabalhos lindos, precisa criar essa cota dos carecas. Ele falou que ia batalhar por isso, mas até agora não. É restrito, né? Temos Odilon, tínhamos Raul Cortez, Lima Duarte, o Marcos Lima, Caruso. É, geralmente os carecas são os vilões, né? É difícil, né? O Raul Cortez acho que foi dos poucos atores carecas que conseguiu quebrar esse estigma de vilão e conseguiu fazer galãs, né? Ele fez exato, galãs, como sendo um homem careca, aquele ator deslumbrante que ele era, né? Mas você charmosíssimo. sabe que o careca dá muito trabalho para televisão, porque a careca brilha muito. Tem que maquiar a careca, né? Então eles têm que ficar maquiando a gente o dia inteiro, sabe? Eu já em determinado momento da minha vida, depois que eu tinha um pouco de experiência na TV, eu já levava a minha própria maquiagem, o meu próprio anti-shine, para não dar tanto trabalho para as maquiadoras. Eu mesmo já passava, porque para eles é um problema, o refletor aparece na cabeça. Já chegava pronto, né? Ó, já vim de bonezinho hoje. Tá maravilhoso. Niltinho, eu tava estudando a sua carreira, revisitando algumas coisas, relembrando espetáculos seus, inclusive que eu tive a alegria de assistir. E você estreou em 91 profissionalmente com a Lisístrata, dirigida pelo Gianni Rato, por ninguém menos que Gianni Rato. Ano que vem você faz 30 anos de carreira. Você já parou para pensar nisso? O que te ocorre quando você pensa nisso? Olha, eu não penso muito nisso, porque a carreira do teatro ela é uma carreira muito longa, né? Uma batalha árdua, você sabe disso, né? Você é um estudioso de teatro, um cara que estuda dramaturgia, estuda literatura, você sabe muito bem disso. É uma carreira que, assim, uma vez eu ouvi a Fernanda Montenegro falar uma coisa, há muitos anos, uma entrevista que ela deu num jornal, e eu lembro que eu li aquilo e aquilo me calou fundo. Que ela dizia que com 10 anos você está fazendo o pré-primário ainda, você está saindo do jardim de infância no teatro. Então eu considero que eu estou assim, indo para o ginásio com 30 Ah, anos, sabe? Porque é uma carreira que a gente, se a gente vive, ela é uma carreira que não te permite aposentadoria, né? Porque o ator nunca se aposenta, ele sempre vai querer estar no palco. Financeiramente também é complicado no Brasil, o ator não consegue muito se aposentar e o ator nem quer se aposentar, né? A chama, a gente vive por causa do teatro. Então, eu acho que 30 anos é um período, mas também não é tanto.
E a gente vai mudando, a carreira da gente vai mudando. Tem vezes que você acha que você está mais engajado, que você está mais no mercado, de repente você fica mais ah, introspectivo, de repente você está fazendo mais teatro, de repente você pega umas outras estradas. Então é uma carreira muito cheia de altos e baixos também. E eu, graças a Deus, não posso reclamar. Os deuses do teatro, eu agradeço muito a eles, as musas, porque eu consegui, nesses 30 anos, trabalhar muito, principalmente no teatro. Né? Aham. Sempre tive envolvido com peças. Então, nesse ponto, eu não posso reclamar. Mas, enfim, é uma batalha. É uma batalha. Eu acho que eu estou saindo tô entrando no ginásio, saindo do primário. Você acha que, de alguma maneira, o seu crescimento, ou de modo geral, o crescimento pessoal dos atores vai acompanhando o crescimento profissional? Quer dizer, quanto mais complexificada é a percepção da gente sobre nós mesmos, melhor o ator? Eu acho que o ator vai melhorando, sim, muito. É uma profissão que eu acho que como toda profissão, mas isso no teatro é muito perceptível, né? Mais A gente evidente, talvez, percebe né? muito. Porque assim, você vai pegando assim, técnica, né? Eu chamo de horas de voo, né? A gente vai tendo o brevet de ser ator de teatro, principalmente no teatro. Na televisão também, que é muito difícil, né? É um trabalho árduo, de muitas horas por dia. E no cinema, então, nem se fala, eu acho a parte mais difícil do trabalho do ator o cinema. Mas no teatro, que foi assim a minha paixão, que me levou para ser ator, foi o teatro, desde criança. Foi a minha primeira contato com a arte da interpretação. Eu sempre fui muito fã do Paulo Otran, da Dercy Gonçalves, sempre assisti esses ícones desde criança. Então, a minha porta de entrada, a minha paixão, o meu romantismo vai muito pelo teatro, né? O romantismo em ser ator. E eu acredito que a gente vai adquirindo uma técnica que ajuda mais a gente, né? Você vai adquirindo voz, você vai perdendo um pouco o medo, você vai ficando mais cara de pau, você E a vai, presença do jogo também com o outro, né? sim, sim, você vai ganhando esse mais à vontade, estar em cena mais à vontade. Isso tudo é o que eu chamo de brevet. As horas de voo vão te dando, né? E o ouvido, você vai treinando, porque quando a gente começa, a gente tem uma ansiedade para falar o texto, a gente tem uma ansiedade no entendimento do texto, da personagem, mas às vezes a gente não consegue entender a obra inteira. O estar em cena de uma forma mais complexa, mais completa, né? A unidade. E você vai treinando o seu ouvido, você vai aprendendo que é mais importante ouvir do que falar, você vai aprendendo que a sua fala nasce da fala do outro, não é? Mesmo quando é um monólogo, que eu experimentei por 2 vezes, né? A Mirna foram 7 anos fazendo, 5 anos, agora eu parei um pouco, mas estou voltando, mas foram 5 anos direto fazendo a Mirna. Antes da Mirna eu fiz um outro monólogo também com meu mestre, Elias Andreato, texto do Fauzi Arap, né? Foi meu primeiro monólogo em 2011. Mesmo no monólogo, você é muito obrigado a ouvir o público. Você é muito obrigado a sentir a respiração do público, para você saber o ritmo que está sendo colocado, o que você está imprimindo, se está realmente chegando, qual é a dificuldade daquele dia, daquela noite de apresentação. Então, o ouvido do ator vai sendo treinado em cena. E a gente vai ficando mais sensível e também mais cara de pau. Vai dando uma pele mais grossa para a gente, sabe? O friozinho na Dourado. barriga sempre existe, mas diminui. A gente vai ficando mais malandro. E a técnica ajuda também nisso. Então vai dando mais um pouco mais de segurança. Mas sempre tem um friozinho, sempre tem um medo, sempre tem um abismo. Em relação à tua pergunta também, sempre tem a vontade de desistir. Pelo menos no meu caso. Eu sempre penso, ai, já foi, já deu, já gostei do que eu fiz até agora, conheci, tive bons momentos, fiz espetáculos que me ensinaram, que eu pude me comunicar com o público, tive uma experiência boa como ator, mas acho que está na hora de parar, agora me dedicar a outras coisas que eu também gosto, que sejam menos desgastantes para mim, porque Que outras para mim coisas ser seriam, ator, por exemplo? o direito, por exemplo, eu Você sou pensa em formado em direito. retomar o direito, porque você é formado pela PUC e pensa em retomar, por exemplo. Muitas vezes eu pensei.
Recentemente, há uns 2 anos, eu fiz o meu mapa astral védico. Eu sei que a sua esposa, a Lia, é astróloga, né? E o meu grande amigo e mestre também no teatro, que eu considero assim os meus professores no teatro, Elias Andreato e o Fauzi Arap, né? São as pessoas que me encaminharam para o teatro. Tá E bem de foram, mestre, hein? graças a Deus eu tive essa sorte. Logo no começo da carreira, eu conheci os dois no mesmo ano, em 1992, praticamente na mesma época. Eu conheci os dois. Já estreou e foi cair nos braços desses dois grandes nomes, né? Exatamente. E graças a Deus eles me adotaram como amigos. A gente teve o Fauzi, o Elias, eu falo com ele todo dia na quarentena, são 110 dias que a gente não falhou um dia ainda. A gente conversa todo dia pelo telefone, a gente faz o diário do dia. Saiu, foi no supermercado, o que você fez? Viu o noticiário? Qual o projeto? Apresentou, ensaiou? Como é que tá, como estão teus ensaios? Porque o Elias é um dínamo, né? Ele é um homem Impressiona. assim, ele é um homem apaixonado por teatro num grau que eu, assim, eu admiro, porque eu não tenho essa paixão que ele tem, sabe? Ele é muito apaixonado por teatro. Ele realmente é um homem de teatro. Eu E não tem tenho uma isso. capacidade de trabalho, de elaboração, ele tem um know-how, obviamente, que vem dessa quantidade de trabalhos, mas que também motiva ele a buscar novos desafios, a se aprimorar. É uma coisa absurda, né? É lindo o que ele faz. Ele tem uma coisa linda que é assim, ele nunca esperou o trabalho chegar no colo dele, ele sempre foi atrás, né? Então ele é roteirista dos próprios trabalhos dele, ele escreve os seus roteiros, ele cria os seus trabalhos, isso desde o começo ele me ensinava. E ele, por exemplo, agora na quarentena, ele já tá no terceiro monólogo. Ele fez Arap, tem feito em plataformas digitais, está fazendo Pessoa, que é um Boa. texto lindo do Fernando Pessoa, e já está ensaiando Oscar Wilde. Que é uma retomada de algo que ele já fez no passado e está retomando agora, que eu acho lindo, porque quando ele fez originalmente eu não assisti, e eu acho, nem sei se eu era nascido, para ser bem honesto, já faz muito Ele tempo, né? fez em 98, se eu não me engano, já Já era faz nascido. 22 Já era. anos. Mas ele ensaia direto. Às vezes eu falo com ele 9 horas da noite, eu brinco, eu falo, vai ensaiar? Ele fala, vou, ainda vou passar o Oscar Wilde às 10. Quer dizer, ele faz da casa dele uma sala de ensaio mesmo, né? Isso realmente eu não tenho. Eu tenho trabalhado muito na quarentena, mas num outro caminho agora. Mas enfim, eu me perdi. Estava falando do Fauzi também. O Fauzi é astrólogo, né? E foi astrólogo, um grande amigo meu, um grande mestre e dramaturgo, diretor maravilhoso, me ensinou muito, foi um privilégio. E ele fez meu mapa várias vezes, e recentemente eu fiz um mapa com um outro tipo de astrologia, que é a astrologia védica, Védica. que é uma astrologia diferente dessa que a gente tem a ocidental, né? E nessa consulta, essa astróloga védica, ela me disse que tudo no meu mapa levava para os estudos jurídicos. Que tinha também esse lado do ator, da arte. E que ela achava até bom eu ter já queimado isso nessa encarnação. Porque na Maravilhoso. próxima eu não volto com esse desejo. Que Mas que interessante. o meu ser tinha muito a ver com estudos jurídicos e eu sempre senti isso também. Então, às vezes, eu tenho o meu grupo dos meus formandos, os meus colegas de formatura, eu me formei em 88, e até hoje a gente mantém o nosso grupo de conversas, e às vezes eu vou lá, faço consulta para eles. Outro dia mesmo eu perguntei, tem algum curso que eu possa fazer para me atualizar? Porque vira e mexe me vem isso, eu falo, vontade de repente enveredar pelo direito, Você sabe? não abandona totalmente nunca, tá sempre com um pé lá, né? Não, eu acabei abandonando, porque eu tenho a OAB, né? Eu fiz a faculdade, fiz o exame da ordem, tenho a OAB, mas eu nunca trabalhei como advogado. Ficou aquela Uhum. coisa jogada lá, porque veio o teatro, esse lado romântico meu veio mais forte e eu fui para o teatro. Eu acho hoje em dia que eu escolhi o caminho mais fácil, na minha cabeça, que era o mais fácil, que era o que eu tinha, de repente, uma afinidade mais Talvez. direta. Você tinha uma vocação maior, não sei se mais fácil, mas talvez o mais prazeroso, nesse sentido, mais fácil. Sim, o que eu achei que eu pudesse curtir mais, que me desse mais prazer, mas que acabou se tornando mais difícil. Claro, eu imagino. Porque é muito difícil ganhar dinheiro com teatro, né? Inclusive financeiramente, claro. Então eu acho que assim, eu achei que eu estava indo para um caminho mais lúdico do que o jurídico, né? Que eu acho que se eu fosse para o direito, eu ia querer ou ser juiz, ou eu ia querer ser um jurista, né? Porque eu gosto Você muito tinha da uma coisa coisa, filosófica.
do criminalista, né? Eu lembro de você falando para mim sobre essa sua paixão, né? Isso me faz pensar muito na relação do direito com o teatro. Quando eu fui estudar teatro em Portugal, fiz meu mestrado lá, nós tínhamos uma disciplina que nos levava para júris. Nós íamos para o Tribunal de Lisboa, assistir júris, fazíamos relatórios e depois fazíamos toda uma análise conjunta das relações que existem, da mise-en-scène mesmo de um tribunal. Você enxerga essa relação e como? Sim, sim, olha quem entrou, meu grande amor, olha quem entrou, Matheus Nastergalli, um dos maiores atores do Brasil, meu grande amor. Eu vou até, eu vou responder essa pergunta rapidinho e vou contar como eu conheci o Matheus, que é uma história que eu sempre Olha, quis contar e agora eu vou ter oportunidade de contar para você. eu vou laçar o Matheus para fazer uma live comigo também. Eu sou um fã incondicional do trabalho dele. Ele é um gênio, ele é É, maravilhoso, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que sempre me emociona muito. é. Eu amo, tenho o privilégio de ser amigo dele desde mocinho, e ele realmente me emociona demais, sempre, porque ele é um cara muito inteligente e um artista, ele tem a alma de artista, e a carreira dele é brilhante, é um exemplo, então é uma referência pra gente, ele é muito amado. Para todos E um, nós, um um grande amigo referente. maravilhoso. Verdade. Olha, então, mas a questão do direito, tem sim, essa coisa criminal no júri tem muito, sim. E o Paulo Otran era advogado, tem vários, o Renato Borg é advogado, o Zé Celso Martinez Correia é advogado, tem muito ator que passou pelo direito. Eu não sei O se Amir acho que não chegou a se formar, né? O Amir, o Renato e o Zé Celso faziam juntos, né? Na mesma sala, na Faculdade de Direito Largo São Francisco. exatamente, Mas acho que faziam o junto. Amir não chegou a se formar. Mas, quer dizer, toda uma geração que passava pela advocacia, né? Pelo direito. Pois é, tem muito sim isso do júri, mesmo porque o direito é uma ciência que está muito ligada às humanidades, né? Você precisa ter Claro. todo esse estofo da psicologia humana, não é, meu amor, ó, meu amor. Eu ainda pensei comigo, hoje eu não vou comentar, não vou ficar prestando atenção em comentário, porque eu estou fazendo muita, eu entrevistando as pessoas nas lives, né? Então eu fico muito ligado nos comentários. Hoje eu falei, eu vou relaxar, não vou ligar nos comentários. Mas agora, quando eu vi que ele entrou, eu fiquei Eu emocionado. fico sempre de olho, mas né, o Matheus a gente não pode ignorar. Posso contar, então, vou pular um pouco direito e vou falar uma coisa muito legal de teatro, como eu Pode, à conheci o vontade. Matheus, porque é uma história que eu realmente guardo ela no meu coração. Eu me formei no Teatro Escola Célia Helena, e Sim. aí o Elias Andreato me indicou para trabalhar na EAD. E eu fui trabalhar na Escola de Arte Dramática como assistente de direção. E fiquei um ano e meio lá trabalhando como assistente de direção. Então eu era assistente de uma turma e o Matheus cursava a EAD como ator, né, estudante, em outra turma. E eu encontrava o Matheus pelos corredores da EAD, a gente passava lá o dia todo, quase, né? Chegava lá na hora do almoço e ia embora à noite. Era um trabalho delicioso, aquela escola, aquela efervescência, uma grande época na vida de todos. Conheci muitas pessoas maravilhosas nesse período, inclusive ele, né, virou meu grande amigo. E eu fazia assistência numa turma e ele estudava em outra turma. Eu encontrava com ele nos corredores e olhava para ele e falava, nossa, esse cara tão extravagante, sabe? Achava ele meio hippie. Às vezes ele estava sentado assim pelos corredores, no chão, e fumando o Marlboro dele, com uma bermuda. Eu falava, esse cara é meio hippie, achava ele meio hipão, assim. Olhava, mas Travamos? Oh, meu Deus. Internet que não ajuda. Bem no meio da história do Niltinho. Oh, meu Deus. Volte, Niltinho. Volte, Niltinho. Vamos ver se o Niltinho volta. Ele saiu. A gente não pode contar com a boa vontade da tecnologia. Os deuses apoiando já está de bom tamanho. Agora a tecnologia é complicada. Vamos ver. Estou chamando o Niltinho de volta para conversar com a gente. pronto. Eu não sei o que está acontecendo hoje, que justo hoje que eu sou entrevistado, a minha internet está uma merda, mas não tem A minha problema. também. A minha não está Sabe o nada que eu boa também. fiz?
tirei o Wi-Fi, joguei no 4G, Boa. né? Boa. Deixa eu contar a história então do como eu conheci o Matheus. Aí um dia uma amiga nossa em comum que eu conheci lá na EAD, a Aninha Andreata, uma atriz Ah, maravilhosa. conheço muito a Aninha, uma querida. Ela falou, Niltinho, vamos assistir comigo uma turma que está se formando, uma peça do Strindberg, se eu não me engano, ou do Dumas, eu não lembro, acho que era do Strindberg, o Traje com a Força, que É, é é. o Augusto Francisco, o diretor da EAD, está dirigindo essa turma, vamos lá comigo assistir essa turma no TBC, vai ser apresentação no TBC. Eu falei, bora, vamos lá. Fui com a Aninha, sentei na plateia, começou a peça e o Matheus entrou em cena. Ele era o protagonista do espetáculo. Bom, eu fiquei simplesmente apaixonado. A hora que ele abriu a boca, e olha, eu era jovem, nós éramos jovens, eu já tinha assistido muito teatro nessa época, eu era fã, como eu te disse, da Dercy, do Paulo Otran, já tinha visto muitos espetáculos deles, vários espetáculos em São Paulo, minha avó querida me levava, e quando o Matheus abriu a boca, para mim foi uma coisa muito nova, porque a voz, o jeito dele interpretar, a embocadura dele era tão moderno, era tão diferente de tudo que eu já tinha visto, é Strindberg. Era tão diferente de tudo que eu já tinha visto e tão maravilhoso que eu me apaixonei imediatamente por ele em cena. Eu olhei para a Ninha e falei, você é amiga dele? Ela falou, sou. Falei, então me leva no camarim que eu quero ser amigo dele. Aí ela me levou no camarim, eu falei para ele, vamos jantar? Ele falou, vamos. Nós fomos jantar na Vila Buim, num restaurantinho aqui na Vila Buim, e acabamos às 6 horas da manhã, aos gritos de risada, de amor, de teatro, no escorregador do parquinho da Vila Buim, amanhecendo o dia às 6:30 da manhã, e aí virou uma amizade para sempre, porque realmente eu me apaixonei por ele em cena, pelo ator que ele é, pelo artista que ele é. Então, Fantástico. essa história eu guardo no meu coração, porque foi assim uma revelação para mim lá na EAD. Eu conheci esse grande artista ainda na sua formação, nos seus primeiros trabalhos, e aí a partir dali eu nunca mais larguei do pé dele, eu assisto tudo dele, eu vou atrás, sabe, as nossas conversas são muito, muito especiais, é uma pessoa que eu admiro demais, eu sou muito fã e muito grato pela amizade. É Te de amo, uma Matheus. força, de uma intensidade, de uma entrega, de uma verdade, de uma integridade cênica. Eu Sim. não o conheço pessoalmente, mas tenho a impressão, e agora você está me confirmando isso, que isso só pode ser o reflexo de um ser humano de grandeza inigualável. Eu assisti Isso mesmo. recentemente o monólogo que ele fez, a live que ele fez para o Sesc em casa, aquilo é absurdo. Maravilhoso. É uma obra-prima, uma preciosidade. Ó, É, é maravilhoso. Aliás, vamos indicar para as pessoas que tá no IGTV YouTube. Tá do no Insta YouTube. do Matheus. Não sei, deve estar no IGTV dele também, eu não vi. Eu vi pelo YouTube. Tá. Tá no IGTV dele, tá no YouTube, tá no IGTV do. Eu também me emociono, meu amor, quando eu falo de você, viu? E eu sou difícil de me emocionar. E tá no IGTV do Sesc ao vivo, né? O Sesc, Sesc ao vivo. tá? Sesc em Tem que casa. ver. Tem que É. ver. É maravilhoso. A mãe dele é uma poeta grandiosa e ele, esse artista, realmente é para ver e rever. É lindo demais. Então tá assim, olha, tá gravado para sempre. O que ele consegue em termos de atmosfera, de patos dramático, numa situação tão restrita tecnologicamente falando, conseguir fazer um cenário, uma iluminação, uma movimentação cênica, uma luz, tudo, né? Quer dizer, aquilo tem uma E ele vai força. criando na hora, né, também, né? Apesar de todo o trabalho do ensaio que a gente sabe que tem Claro. por trás do trabalho artístico do teatro, ele vai, para ele, as coisas aparecem na boca dele assim, sempre novas, sempre vivas. Ele é Nasce um num. ator que ele está sempre presente, ele vive o momento presente. Isso é uma coisa impressionante. Bom, eu posso ficar falando a live toda dele, porque é o meu amor, eu amo muito. Fazer, Ele, Elias fazer uma Andreato, live Fauzi só em Arap, é homenagem a Matheus. a minha trindade do teatro. É Matheus Nastergalli, Fauzi Arap e Elias Andreato. São os meus três reis magos. Graças a Deus a vida me deu a amizade desses três grandes artistas. Eu prezo demais. Acho que é uma das coisas que o teatro, em sendo uma arte tão fugaz,
sem plataforma de registro é o que oferece de perenidade, né? São essas amizades para o resto da vida, que a gente sabe que é duradouro, né? Pois é, e o Matheus ele é completo, porque ele faz cinema como ninguém, né? Eu estava Verdade. falando para você no começo da live, eu acho particularmente que cinema é a parte mais difícil para o ator. Ele domina total. Ele num set de filmagem é como se ele estivesse na casa dele. É impressionante como ele Essa transita por questão, todas. a propósito dessa questão da fugacidade, me ocorreu uma coisa. Isso te aflige de alguma maneira? Ou é o seu barato? Te dá prazer sentir que aquele momento escorre e não volta mais? De alguma maneira isso te incomoda ou é o contrário? Eu sempre fui do teatro. Eu tenho isso em mim. Eu acho que eu sou um ator que eu devia. O Renato Borg fez uma live pelo Alfredo Mesquita, que a gente está fazendo várias, né? E muito legais. Está sendo uma experiência muito legal também. Estou trabalhando muito em casa, de um jeito que eu não estava muito acostumado, porque é esse tipo de conexão. Então eu acompanho as lives. O Renato fez uma agora no domingo, linda, falando da vida dele, esse gênio do teatro, esse homem maravilhoso e contou assim, numa primeira parte da live, o começo da carreira dele. Ele falou muito dos atores da Cinelândia, daquela Ah, época. E quando acabou a live, eu liguei para ele, eu falei, Renato, eu tô tão embevecido com essas histórias, eu já conhecia, eu já ouvi você falar, mas é sempre tão prazeroso ouvir que esse momento existiu, né? Ele falou, você seria um ator daquela época. E aí eu realmente eu me identifiquei com isso, porque eu acho que realmente o meu veículo é o teatro. Eu adoro eu adoro estar no teatro, eu gosto dessa relação bruta que a gente tem com o público, e, e aí, e assim, essa coisa do teatro me bate muito forte. Eu tenho um romantismo muito ligado ao teatro, eu gosto do ritual, de chegar, sabe, do camarim, daquela família que se forma. Aliás, recentemente eu tive a honra de participar de um espetáculo com Renato Borg, Matheus Nastergalli, Elcio Nogueira Seixas, um espetáculo grandioso, uma ópera, que era o Molière, que a gente fez um ano, e foi uma das experiências mais lindas que eu tive na minha vida de ator, porque realmente tinha música ao vivo, música do Caetano Veloso, Matheus fazendo Molière, o Elcio fazendo Racine, a mim coube o papel do Luiz XIV, quer dizer, ali tinha tudo, sabe? Tinha texto, tinha música, tinha canto, tinha trupe, tinha amor, tinha amigo, tinha tudo. Então, assim, é um espetáculo que para o resto da minha vida eu vou levar como uma das melhores coisas que eu fiz, e muito bem acompanhado, realmente um espetáculo operístico. E fiz com o Matheus também o Wojciech, um projeto dele maravilhoso. A gente fez em 2002 e 2003. Sucesso absoluto. Tudo que ele faz é sucesso. Ele é o menino do dedo verde. Então, no Wojciech nós fizemos 2 anos e foi realmente um espetáculo maravilhoso, uma cenografia, um texto alemão de uma beleza. Ó, ó. E, enfim, a gente ter essas experiências juntos, além da nossa amizade, do nosso amor, algumas experiências teatrais e são inesquecíveis para mim. São os meus, assim, os grandes momentos da vida são também, são esses. Eu posso citar como 2 grandes momentos na minha vida. esses momentos todos, esses contatos abençoados todos, todo esse know-how de vivenciar a palavra no palco, que é a palavra dramatúrgica escrita por outras pessoas, te inspira a escrever as suas palavras também? Eu sei que você escreve poemas, queria saber, primeiro, se você continua escrevendo, e dois, se já se arriscou na dramaturgia, que 8 anos atrás você me disse que ainda não se arriscava. Não, eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que essa capacidade eu não tenho. Eu acho muito difícil escrever teatro. Admiro muito as pessoas que conseguem. Eu vou entrevistar o Mário Bortolotto agora, sexta-feira, pelo Teatro Alfredo Mesquita. E assim, uma das coisas que eu sempre penso, quando eu começo a pensar no Mário, nos dramaturgos, eu penso isso, eu falo, meu Deus, como é difícil escrever teatro, como é difícil escrever monólogo. E como tem que ser redondo, né? Como tem que ser perfeito para o ouvido, como a música tem que ser perfeita. Então eu acho que eu não sei se nessa vida eu vou conseguir. Eu me arrisquei alguns anos atrás a escrever poemas, eu tenho meu caderninho de poemas, mas eram mais poemas eróticos, e eu não tenho escrito tanto, não. Eu fiquei um pouco embotado nos últimos anos. Aliás, eu estou lendo menos do que eu lia,
eu comecei, sabe, tudo isso é uma coisa que eu preciso até retomar. Porque agora na quarentena eu comecei a reler coisas e comecei a ver, falei, meu Deus do céu, como a gente esquece que tem tanta coisa maravilhosa para alimentar a alma da gente, além do dia a Exato. dia, né? Além de tudo que a gente consome, tem obras-primas da literatura à nossa disposição, Shakespeare, que eu estava lendo, recentemente, relendo algumas coisas, Freud, que a gente tem conversado sobre Freud, Tennessee Williams, que eu descobri um estudioso de Tennessee Williams aqui em São Paulo, ele tem me mandado textos no e-mail, Eu amo aí eu tênis. resgatei um livro de contos do Tennessee, então realmente eu estou me cobrando agora um pouco na quarentena, ler mais, porque eu era O que, um leitor mais assíduo quando eu era jovem. Acho que todos nós, né? sim, Antes da internet, a gente ia para o bar beber, encontrar os amigos, né? Mas quando a gente não estava com os amigos no bar bebendo, a gente não tinha celular, a gente ficava vendo filme do Visconti, filme do Fellini, a gente é, esse ficava vendo aqui filme é do um privilégio Buñuel. maravilhoso, né? Pois é, a gente estudava mesmo, né? E de É a repente a vida sério. vai te levando para um caminho que você só estuda aquilo que você está fazendo. Eu também enveredei por um caminho, até pela necessidade da vida, eu virei um administrador de um teatro, que também me toma bastante tempo, né? Claro. Porque é um prédio, né? Precisa administrar, tem muitos artistas chegando lá. Denise Weinberg, olha, outra que atriz, meu Deus do céu, que atriz, que privilégio, que atriz. Denise Weinberg, olha, ela teve agora no Alfredo Mesquita, ano passado, com dois espetáculos dela, duas obras-primas. Olha, eu me emociono Amo, também de saber que Matheus amo Denise. Nastergalli, Denise Weinberg, meu amigo Leandro Luna acabou de entrar. Obrigado pela presença de vocês. Denise, que atriz grandiosa. Que atriz Eu, grandiosa. eu aproveito para agradecer a oportunidade de estar com pessoas como você, que viabilizam que o trabalho da gente possa ser testemunhado por gente que são os nossos ídolos. Para mim, Matheus, Denise são referências tão poderosas, tão fortes, podermos ser assistidos por eles, assistidos em todas as acepções da palavra, né? Assistidos Poder espiritualmente por eles, inclusive. assisti-los, né? Que Assisti-los, privilégio, exatamente. que atriz maravilhosa, que carreira brilhante, que carreira de textos teatrais. Eu vejo a Denise desde o começo da minha vida no teatro, desde que eu comecei ao teatro, o Grupo Tapa é uma referência. Tanto Nelson Rodrigues, tantos autores clássicos maravilhosos, tão bem montados, o Nem me fale. poder da palavra que a gente tem perdido no Mas teatro. é um pouco o que você vinha dizendo agora há pouco sobre essa coisa de a experiência, da possibilidade não só da escuta, mas de saborear a palavra. Atores como a Denise, como o Matheus, como você, têm essa capacidade de ouvir o outro e de se ouvir a si próprio e saborear o que está dizendo. É uma profunda compreensão. Eu acho que a verdade do teatro está aí em você compreender de onde vem o que você está dizendo, né, e por que está dizendo, e dizer com essa capacidade de elaboração Sim, interna. é o poder da palavra no teatro, é o importante, é o texto. E o ator dá vida a isso. A Denise e o Matheus, eles têm, além do imenso talento, eles têm um compromisso com o teatro enorme. A vida deles É é o teatro, é o celibatário, ser né? ator. E isso é raro, é muito bonito de ver. É para a gente cultuar, é para a gente estar junto, é para a gente ir atrás. Onde eles estão, a gente tem que ir. Porque o Exatamente. compromisso com o teatro é muito É um importante para eles. farol, Eles né? não se Uma dissociam referência. disso. É verdade. É, Uma referência muito poderosa, né? E você é. estava falando sobre essa questão da era da especialidade, de certa maneira. A gente vive um mundo muito de nichos. E eu também sinto muita falta de um olhar mais plural, mais mosaico, em que a gente possa concatenar, relacionar. Nada é estanque, nada é isolado. E acho que o mundo do teatro talvez seja dos poucos microcosmos da sociedade contemporânea onde o homem ainda consegue se relacionar dessa maneira, entre aspas, muitas aspas, primitiva, né? Que de primitivo não tem nada, é altamente sofisticado, né? É mesmo uma É a família. arena, né? É a É, grande arena, né?
é o lugar do encontro. Isso a gente não vai perder nunca. Ontem eu gravei um vídeo como Mirna para a Secretaria Municipal de Cultura e eu gravei só uma frase do Nelson sobre teatro, uma frase curta dele, do grande Nelson Rodrigues, né, fundador do teatro moderno brasileiro. Verdade. Inesquecível Denise Weinberg em Vestido de Noiva, inesquecível, inesquecível. Falando agora com você, vem na minha memória ela em cena com a Clarinha Carvalho, fazendo Vestido de Noiva no Tapa, com o Eduardo Tolentino aqui no Aliança Francesa. É minha formação como artista, sabe, passa por eles, por esse poder, né, desses grandes autores em cena, com esses grandes atores, atrizes, interpretando. Então, por exemplo, o Nelson fala isso, que o teatro sempre tem alguém para passar-lhe o atestado de óbito, né? Sempre tem alguém querendo dizer que o teatro morreu. Quando o cinema surgiu, o teatro vai morrer. Quando a televisão, muitos anos depois, surgiu, agora é o fim do teatro. Mas não, o teatro é um cadáver salubérrimo. O teatro não morre nunca. E a gente está vendo muito isso agora nessa pandemia, porque mesmo com os teatros fechados, aconteceu uma conexão muito forte, graças à internet. A gente tem a internet que, por um lado, pode ter desviado um pouco o foco em alguns momentos, mas que agora está juntando. É verdade. Está trazendo a gente para uma conectividade, está trazendo a gente para se comunicar, para se ver, para se encontrar. E o teatro está sendo feito em lives também. A gente deu o exemplo da peça do Matheus agora, do monólogo, do desconcerto, que ele fez no Sesc ao vivo. A Denise também fez, maravilhosa. A brincadeira do S e do C, o desconcerto com S e com C, né? Isso. A Denise fez Testamento de Maria também, pelo Sesc. Vi no teatro, eu vi no teatro. Imortais, que ela fez também, do Nilton Moreno, outro autor brasileiro de Recife, muito talentoso, muito importante, super premiado. Quer dizer, um cara... Eu dirigi uma peça do Nilton Moreno, só fazer um parênteses. Uma peça muito forte. Um grande ator, é diretor também. Tem dirigido menos, mas dirige, né? Eu acho que sim, porque o Elias que me levou para ser assistente de direção quando eu estava lá na escola, no Célia Helena, e eu entendi que era uma forma que ele ele queria me ajudar na formação mesmo, e eu entendi que isso era para enriquecer o ator. Então, eu acho que quando você começa a experimentar dirigir também, ajuda no trabalho no teatro a você ficar mais à vontade para ser dirigido. Né? Você vai aprendendo tudo. Eu fiz um pouco de tudo no teatro, isso eu fiz mesmo. Você vem da escola do Fauzi, né, Niltinho, que era o ator brilhante que era, e que depois foi ser diretor, e que depois foi escrever, quer dizer, é tudo uma coisa só, claro que com as suas especificidades de linguagem, mas você vem dessa escola do homem de teatro múltiplo, que entende do métier na sua completude, né? Eu acho que, mais uma vez, nada é estanque, né? Não se dirige tão bem se você não compreende o que o ator passa na arena. Eu penso em Stanislavski imediatamente também. Eu acho que o Fauzi me ensinou muito, sempre, claro, porque ele era um mestre, né? Ele ensinava, todo mundo que se aproximava dele tinha um impacto, né? E eu fiquei grudado nele 20 anos, foram 20 anos de amizade e com muita convivência, muitas brigas também, que eu acho muito saudáveis, que a gente tinha, porque o Fauzi era uma personalidade exuberante, um homem que falava tudo que passava pela cabeça dele, que não fazia concessão nenhuma, e que tinha se colocado num lugar, assim, que podia ser confortável e desconfortável ao mesmo tempo. O fato dele ter migrado de ser ator para diretor, depois ter migrado de ser diretor para autor, foi tudo muito difícil para ele. Mas ele sempre se no meio de processos outros que tinham a ver com busca do religioso, a questão do LSD, da astrologia, tantas pesquisas internas, me parece que o teatro era quase que mais uma ferramenta. Não sei se ele fazia alguma hierarquia. Você que o conheceu de perto, você sentia que o teatro era apenas mais uma ferramenta ou não? Que tinha um local de destaque na vida dessa mente que buscava a verdade mais profunda do eu, da existência? Tinha um lugar de destaque. Ele era um homem de teatro, apaixonado, e ele usou astrologia no teatro, ele usou essas experiências com LSD, ele usou a análise que ele fez para o teatro, né? E quando ele dirigia, ele era muito intenso, ele fumava um maço de cigarro num ensaio de 2 horas. Eu tive o
trabalho que ele dirigiu, eu fiz como ator. Foi um texto dele, chamava Chega de História, um texto dele com a Tônia Carreiro, e eu fazia também, né, um papel com a Tônia, uma dupla, fazia um funcionário público, que aliás eu virei um também. Hoje em dia eu também sou funcionário Você público. vem de uma família, de modo geral, de pessoas ligadas ao funcionalismo público, se eu não estou em erro. As pessoas da sua família. Não, meu pai era advogado, acabou sendo um advogado, sim, da prefeitura, Tá, mas assim, do meu pai acho que eu herdei a depressão, sabe? E a tá. sensibilidade. Ele era um homem muito, vou falar uma palavra que não é bonzinho, e assim, ao mesmo, sabe? Ele era muito amoroso, ele era um libanês muito amoroso, então esse lado eu herdei dele. Ele era muito um ótimo pai, uma Afetuoso. relação de amizade muito boa, mas não era um funcionário público, não. Ele era um homem Entendi. sem ambição, Tá. e às vezes a gente pega isso também, né? Então, assim, nas minhas análises eu já vi que tem, claro, muito dele, mas nem tanto, nem tanto. Mas voltando para o Fauzi usou toda essa investigação dele, Anísio da Silveira, o trabalho que ele fez com a Anísio, que foi muito importante durante mais de 2 anos, né? Casa da Com Palmeira, né? Palmeiras. Exatamente. Ele fazia o teatro com os internos lá e tudo isso vinha para o teatro era o grande canal. Né? O teatro era no palco que ele se expressava. A Betânia, né, os shows da Betânia. E então o teatro vinha em primeiro lugar na vida dele. É claro que depois ele foi ficando mais recluso, ele foi achando que o teatro estava perdendo, estava se profissionalizando demais, e Mas, estava perdendo, acho que a coisa. Que ele viveu os anos 60. Né? Então ele viveu o privilégio de ter o teatro de arena, o teatro oficina, ele viveu um teatro engajado realmente, ele viveu um teatro que os estudantes frequentavam o teatro. Hoje em dia, para a gente levar o estudante de volta para o teatro, vai ser uma batalha. claro. Né? A Acho gente que tem que. sim. Acho que o Brasil emburreceu. Olha a Kitty Fel, maravilhosa. Quantos amigos maravilhosos. Olha a Kitty, gracinha. Ai, olha, as pessoas tirando 1 horinha do dia para vir aqui dar um beijo. Realmente, eu fico muito honrado, viu? Muito honrado. Uma mulher de cinema, uma pessoa íntegra, uma pessoa talentosíssima, que tem um compromisso com a arte, de uma ética, de uma responsabilidade com o trabalho dela. Bom, vamos passar a live falando da Kitty, do Matheus e da Denise, que já está de bom tamanho, gente. A gente faz outra na sequência, porque é muito artista bom. Exatamente. Exatamente. Mais Elias, mais o Fauzi, meu Deus do céu. Estamos É. muito bem Leandro servidos. Luna, meu amor, você é um ator que eu Leandro, amo, você é um amigo maravilhoso. O Leandro está aqui também, eu fiz Amigas pelo Nomútil com ele. Que camarim, que contracenação isso eu gostosa. assisti, isso eu tive o privilégio de assistir. Vocês davam um show que era de dobrar de dar risada, todos. Um homem que faz musical, que canta, que é produtor, um cara apaixonado por teatro, que tem a sua produtora, que corre atrás, não fica esperando também o trabalho cair no colo, sabe? Sou muito fã. Obrigado, Luna. Obrigado, amor. Kitty, linda, Matheus, Denise, todos vocês que estão na live. Muito obrigado. Denise em Mas, breve vai enfim, estar comigo aqui, se Deus quiser, Denise. ótimo. Isso. É muito papo bom. Muita coisa para a gente aprender ouvindo. São carreiras brilhantes. Mas a gente estava falando também. Estava Bom, vamos falando falar. sobre, de certa maneira, a repercussão social que o teatro tinha no passado, nos anos do Fauzi, anos 60, 70. Hoje em dia já não encontrar mais essa mesma resposta. Você acha que realmente não encontra, né? Infelizmente, eu acho que a gente emburreceu muito. Né? Eu acho que se a Agora, gente se. o Amir Haddad, por exemplo, diz que enquanto houver esperança, haverá teatro, que o teatro é a arte da esperança. Se o ator não tivesse uma mínima esperança em transformar algo na sua sociedade, que ele não subia no palco. De que maneira o teatro hoje pode ter esperança, ou por quais ferramentas ele pode lançar mão de mecanismos de tentar, pelo menos, recuperar essa reverberação social que já teve um dia e que nós sabemos que é fundamental para a identidade nacional, em última instância, de um país, né? A arte, de modo geral. Trazendo o público para a discussão profunda da democracia, da filosofia, trazendo o público para os grandes textos, trazendo o público para os artistas, os artistas que fazem teatro, que têm esse ofício, vão sempre resistir. E o público descobrir de novo que o teatro é uma fonte maravilhosa para se beber.
né? É um lugar para se ir, porque é um lugar de encontro entre as pessoas, um lugar de encontro consigo mesmo, um lugar de espelhamento do que é o ser humano, de como a gente é formado, da nossa história, do futuro que a gente pode ter, da utopia que a gente pode querer vislumbrar. Então, o teatro realmente é um lugar sagrado. É um Né? Ele, manancial. Agora, você acha que essa linguagem das lives que nós estamos vivenciando hoje, de alguma maneira, é uma bengala que em a gente voltando a poder sair de casa normalmente, nós vamos esquecer? Ou de alguma maneira ela fica e se ressignifica como mais uma linguagem tecnológica, assim como TV, cinema, etc. eu acho que ela fica, assim, eu acho que ela fica, mas como a gente estava falando do Nelson e falando do teatro antigo como uma das primeiras expressões do ser humano, desde as cavernas, né? Exatamente. A gente, Em a puras gente tem que rupestres, né? nada tira o lugar do teatro, não vai tirar, porque os grandes textos vão ser feitos no teatro. A gente tem texto para montar para o resto da humanidade, sem precisar ter nenhum novo mais, se a gente quiser. Né? Só as tragédias gregas, o que é um Édipo? Cara, Né? não, e o que Que a você gente fala da sabe que releitura, a importância que a gente relê um livro é a mesma importância de a gente reinterpretar um texto em todos os sentidos no teatro, quer dizer, ele tem camadas, um clássico existe nessa dinâmica das camadas, né? Nunca ele se esgota, né? Pois é, a gente tem visto grandes artistas, a gente falou aqui do Matheus e da Denise, que tem feito lives maravilhosas, Verdade, que não verdade. deixam, que não deixam nada a desejar ao presencial do teatro, né? Que chegam, que tocam a gente, que driblam essa coisa do distanciamento, da tecnologia com maestria, por causa da força do artista, do texto, E da da palavra também. palavra, do estofo, né? Então, isso também é possível nesse formato. A gente está vendo isso. Mas o teatro vai. Eu acho que a gente vai ter uma primavera. Eu acho que a gente vai ter um renascimento aí do teatro com força total, porque as pessoas, quando isso passar, quando chegar uma vacina, mesmo com dificuldade financeira, as pessoas vão querer voltar para o teatro. Ávidas de encontro humano, de voltar ao tete a tete, né? Sim, a gente precisa que os governos colaborem mais, né? A gente precisa que não se faça profissão de fé na mediocridade. A gente precisa que o país seja levado mais a sério pelos seus governantes, no sentido de dar o direito que a gente tem ao conhecimento, o Claro. direito que a gente tem a desenvolver a nossa sensibilidade, através do cinema, através do teatro, da música, das artes plásticas, da dança. A gente tem o direito a esse acesso. A gente tem que ter isso, porque isso é o espírito, isso é o que faz a gente ter esperança, como você disse. O que está Isso nos garantido, né? E enriquece. essa possibilidade de expressão, a garantia da liberdade de expressão e de pensamento. Isso é básico, né? É o A básico. gente, isso é básico. E assim, acho que a democracia brasileira está bem consolidada. Agora, parece. Eu estava ouvindo um advogado falar um tempo atrás, até comentei isso com o Matheus. Parece que de 30 em 30 anos acontece um pêndulo dá uma oscilada. E às vezes a democracia é colocada em xeque pela própria população que está insatisfeita com os benefícios que recebeu nesses 30 anos. Mas não, não, não. A democracia é a base de tudo, a gente sabe disso. E investir na cultura, você ser contra o artista é uma atrocidade. É uma Né? burrice, é uma É burrice. algo de uma mediocridade muito grande e de uma falta de espírito. Mas o Então, assim, autoritarismo é de uma mediocridade, de uma burrice muito grande, né? Então a pois gente, é. em alguma medida, a gente teme. Mas eu concordo com você, que até a gente realmente correr um risco maior, tem muito chão ainda. Acho que a gente não está nessa iminência. Mas Sim, mas atenção redobrada, né? mas a gente já teve, eu penso isso, quando eu comecei a fazer teatro há 30 anos, era mais rica a cena. Né? Eu acho que o público, os estudantes frequentavam mais ainda o teatro. Na época do Renato Borg, quando ele começou, do Zé Celso, da Oficina, nem se fala, do Fauzi, Arena, tudo mais. nem se fala. Né? Então, o Elias Andreato viveu muito essa fase e ele é um artista que não faz concessão também. Ele faz os espetáculos dele sem fazer concessão. Ele escolhe os textos que ele quer dizer, ele não faz concessão, e, enfim, então a trajetória dele também é muito linda. Né? A gente
A gente, eu assisto Elias e me inspira demais. Eu vejo como esse artista solitário, como o artista precisa dessa solidão para criar, como ele não pode ter medo dessa Esse solidão. silêncio para intuir coisas, para chegar à sua própria verdade, para saber o que tem para dizer, se tem algo a dizer, quer dizer, esse contato que não é mercantil, né? Tem a ver com celibato, com o espírito, né? Também. Pois é, você me perguntou da questão de escrever e tudo, eu acho isso divino escrever. Quem tem o dom realmente é maravilhoso. Mas a gente tem tantos textos também que eu me sinto tão Protegido. pleno de opções, né? É só querer. Enfim, mas as tragédias gregas, por exemplo, eu fiz Édipo com Elias. Elias quis montar o Édipo, ele fez uma adaptação do Édipo maravilhosa, a gente fez em 2011. E tinha os E a gente... acordeões, né? Hã? Tinha os acordeões lindos. Exatamente. E a gente lotava toda terça-feira no Eva Hairs, ficamos quase um ano em cartaz, e eu ficava bobo de ver como as pessoas já sabiam da história do Édipo, já sabem que vai acontecer aquilo, que ele vai, a mãe vai se matar, e depois ele vai se matar, e vai ter aquela coisa toda do pai, ele matou o pai, todo mundo já sabe o enredo, mas as pessoas faziam uma catarse. Mas é porque não é só a fábula, é o sentido que aquilo gera, é a catarse, exatamente isso que você falou. O teatro tem o poder da catarse, então volta no começo dessa nossa conversa, não morre, né? Porque a gente não, a gente vai fazer a catarse, o público vai. Como a O que eu história. sinto é que a gente precisa da educação nesse país mais fortalecida e de governantes mais comprometidos com isso, com essa a força que a educação tem que ter no povo, porque isso vai trazer de novo estudante para o teatro. Então, assim, o teatro gera discussão, gera o diálogo, ajuda no autoconhecimento. Você se vê espelhado como humano. Então, eu tenho esperança que os governantes sejam mais funcionários públicos vocacionados, tenham menos ego e que eles... E mais amor ao país, porque isso é uma questão básica de amor ao próximo. Parece um papo careta, mas não é. Você E ao querer próximo seu, ao próximo seu, ao seu é o teu filho, filho, o teu imediatamente. neto, exatamente. A todos, Então, porque é um ego do tamanho do mundo e uma sede de poder desenfreada. Eu não sei para quê, eu realmente não atinjo a compreensão do porquê tanto. Todo mundo tem a sua dimensão vaidosa, egóica, quer brilhar, quer ser reconhecido, quer ter poder. Agora tem situações que isso é patológico, é levado a um extremo absurdo. nós que seguimos o caminho da arte, nós nunca vamos entender. É muito A gente difícil. está dando anos de distância desse patos que faz o político. Nós não temos essa conexão. Nós nunca vamos entender isso. É muito difícil, realmente. Eles tinham que se considerar mais funcionários públicos vocacionados, ganhar menos e doar mais. Né? Doar mais em termos de honestidade intelectual. E não fazer essa competição suja. Meu amigo, Mas, enfim, é como dizia um professor meu, é outro patos, é outro ethos, é outro logos. exatamente. É a Grécia inteira precisando ser retomada. Basta você ligar o jornal em 15 minutos por dia que você vê que você não acompanha a cabeça dessas pessoas. A gente não tem nada a ver com isso, gente. Entra em depressão profunda. Nilton, infelizmente, a gente tem um cronômetro que apavora a gente aqui, vai conta-gotas, é a ampulheta, né? Vai escorrendo a areinha e a gente está começando a ficar apertado. Então, eu queria pedir para você, já que a gente está falando de textos de autores novos, queria que você terminasse sugerindo ou dizendo quem são os autores dramáticos hoje que você enxerga como uma geração nova de pensadores do teatro. Nilton Moreno é um grande autor. Ele já não é tão novo, né? Não é novo, mas é um autor contemporâneo fortíssimo. Sim. Como eu disse, dirigi uma peça dele. Deixa eu ver. Para te falar a verdade, eu não tenho acompanhado muitos autores novos que entraram em cena nos últimos 10 anos, infelizmente. Eu estou um pouco defasado. Mas, eu não sei, eu vou entrevistar agora o Léo Lama, eu vou entrevistar o Gero Camilo, eu vou entrevistar o Mário Bortolotto, eu vou entrevistar uma dramaturga trans maravilhosa chamada Ave Terrena, eu vou entrevistar a Aymar Labak, eu vou entrevistar Carla Quinzo, uma ótima dramaturga. Michele Ferreira é uma dramaturga muito interessante.
também não é tão nova, ela já deve ter uns 15 anos de carreira, mas tem uma dramaturgia forte, contemporânea. Sim. E Marquinhos Gomes, tem muita gente legal na cena de teatro. No Rio eu não conheço tantos, mas eu sei que tem muita gente boa. Pedro Brício escreve muito no Rio, monta muitos textos dele. Incrível. E para terminar, deixa uma dica de leitura, algo que você esteja lendo ou relendo, alguma coisa interessante que Eu estou possa relendo. dar Não sei quem falou que a alento arte da para quem. leitura é a arte de reler, né? Alguém falou isso, não sei se foi o Mário Quintana. E eu estou relendo. Eu estou sempre com o meu Nelson Rodrigues, que eu não posso deixar. Eu estou lendo muito o meu guru Yogananda, que eu amo, que tem Ah, escritos espiritualizados, maravilhosos, tá. inspirados no amor Autobiografia de um divino. yogi. Exatamente. A Autobiografia de um Yoga é um best-seller dos livros É, espiritualistas, né? eu É tenho muito aqui. bom. Eu estou lendo aqui o Mário Bortolotto, poemas do Mário Bortolotto, maravilhosos. Estou lendo também poemas místicos do Sufi, do Rumi, desculpa, poemas sufis do Rumi, que é uma preciosidade. Estava aqui na metade dele e realmente, assim, você lê um poema, você fica assim uns 10 minutos, depois você lê outro, fica mais 10 minutos, porque são todos muito profundos. Rumi, Ruminando, né? Ruminando Rumi, Halal Ud-Din Rumi, poemas sufis. Maravilha, meu amigo. Esperamos Mirna voltar, a pandemia passar, podermos nos abraçar Em e breve, se Deus tudo mais quiser. o que Mas a vier. gente está se abraçando aqui no virtual. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado aos amigos maravilhosos, todos queridos que entraram. Amo todos vocês. Obrigado. Gratidão, E em gratidão breve estamos profunda a juntos. todos. E principalmente a você pela presença sempre na minha vida. E tamo junto. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, Tiago. Um beijo, querido. Até Beijo, fica já. bem. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.